Roger Machado pode pedir demissão no São Paulo? Essa pergunta foi feita ao próprio técnico depois da vitória do Tricolor por 1-0 contra o Juventude na noite dessa terça-feira, partida de ida da quinta fase da Copa do Brasil. E a pergunta é absolutamente pertinente, porque mesmo vencendo, o que se viu foi o Roger Machado sendo perseguido pelo torcedor que estava no estádio do início ao fim da partida, com xingamentos, vaias, enfim, um clima dos mais tenebrosos para ele. Roger disse o seguinte na entrevista coletiva, abre aspas, às vezes a gente se questiona, obviamente, mas o que eu diria e daria de exemplo para as minhas duas filhas se, nesse momento de dificuldade, pressão externa e que tem até um pouquinho de injustiça, se eu desistisse? Não vou desistir. Sigo trabalhando firme e forte até quando o presidente e o Rui Costa entenderem que seja positivo. Roger admitiu que todo esse clima hostil já tem causado interferência até dentro do elenco, abre aspas, para o treinador, evidente que esse ambiente é complicado e pode contaminar principalmente o jogo, e faz com que os jogadores fiquem ansiosos. Todos os atletas no fim do jogo vieram me dar um abraço e pedir para que eu seguisse firme. Só uma curiosidade, Roger Machado tem 57% de aproveitamento dos pontos no São Paulo. Nenhum treinador nos últimos, exceção ao Zubeldia, conseguiu um aproveitamento melhor. Roger tem até aqui 11 jogos com 6 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Se você pegar o aproveitamento do São Paulo nas temporadas de 21, 22, 23, 24 e 25, em todos esses anos o aproveitamento foi inferior aos 57% do Roger Machado. Porém, contudo e todavia, é importante lembrar que quando o Roger deixa o São Paulo, o aproveitamento do Tricolor em 2026 era superior aos 57% atuais, na oportunidade 62% com Hernan Crespo. Vamos falar de São Paulo, porque ontem a gente até começou o programa aqui, eu e o Bruno Andrade, o Felipe também, até se solidarizando, cara, com o Roger. Até se solidarizando, porque assim, vai passar pano, não é questão de passar pano, é questão de respeito. Você pode avaliar o trabalho, poxa, poderia ter feito algo diferente ontem no jogo, demorou para substituir, não deveria ter tirado o Luciano. Tudo isso foi inclusive explicado na entrevista, basta ouvir a entrevista. A gente vai, por exemplo, colocar no Sport Center e aí os comentaristas vão avaliar o que foi feito de certo e o que foi feito de errado. Se ele teve responsabilidade ou não no resultado. E ontem me parece, até dando a opinião, que não é na conta do Roger ontem. Perderam muitos gols, né? Exato. Mas enfim. Cauli perdeu. Cauli perdeu, teve pênalti perdido, teve bola na trave. Não é verdade? A mesma coisa do jogo do São Januário, né? Também. Exato. Mas enfim, aí é se solidarizar no sentido de, poxa, respeitar o profissional que tá lá, né, que o torcedor tá... O que tá argumentando nas redes sociais quando fala assim, estão passando o limite, estão ofendendo o Roger. Aí estão falando assim, mas o trabalho do Roger é ruim, ele tem que ser criticado. Mas criticar tudo bem. Não, quando o cara mostrou o nome dele no telão... passa um massacre, gente, não é pra tudo passa isso. Um pouco do ponto. Não é pra tudo isso, gente. Se fosse o Barba, o técnico do São Paulo hoje, estaria passando por isso? Provavelmente não. Teria uma paciência a mais por ser estrangeiro? Por ser estrangeiro? Não vou dar opinião, mas acho que não. Não teria é uma dúvida que eu tenho sincera. Muitas vezes, eu não sei nem se é só no São Paulo, mas muitas vezes acho que nos clubes brasileiros, quando é um estrangeiro, tem essa coisa de, precisa de tempo, como se o brasileiro não precisasse de tempo. O risco calculado que a diretoria assumiu ao demitir o Crespo com praticamente líder do Campeonato Brasileiro, e que a torcida estava vendo ali uma evolução desde aquele jogo contra o Flamengo, quando virou para cima, quando ganhou de 2-1 em cima do Flamengo, começou a pegar uma sequência e tal, aí teve a eliminação no Paulista e passou lá, 8 dias da eliminação e aí depois veio a demissão. Isso tudo pegou mal. Foi um risco calculado da diretoria. A diretoria tem os argumentos, a gente já trouxe aqui várias vezes, acredite você ou não, ache você ou não que seja a narrativa de dirigente, mas a gente apurou e tem apurado sempre que, de fato, havia um desgaste ali no trabalho do dia a dia e que não estava rendendo e que eles aproveitaram para trocar, fizeram esse movimento. Foi um movimento arriscado? Foi um movimento arriscado, mas o Roger é o menos culpado de tudo isso, porque o Roger aceita o cargo de técnico do São Paulo, começa a implementar o trabalho dele
E o cara chegou demitido, esse é o problema. E tá todo mundo usando essa sua frase agora, hein, Hernan? O Nossa, cara chegou demitido. Não é? sim, toda hora que eu vejo é... Toda hora, o Roger chegou demitido, o Roger chegou demitido. Até foi uma pergunta, não lembro qual repórter ontem na coletiva pós-jogo, que perguntou assim se ele se arrepende, é uma questão de ter assumido esse cargo, essa pressão toda magoa ele, e ele deu uma resposta longa, se a gente quiser Acho que colocar foi aí. do pessoal lá do Arnaldo e do Tirone. Foi do canal do foi? Tricoloucos, Eu não acho. sei se foi outro. Mas Mas foi do enfim, e pessoal o dele, Arnaldo foi. falou uma coisa, ontem eu concordei com ele, porque normalmente até ele faz isso, normalmente o Caleri toma a frente da situação. Normalmente o Caleri chama pra si, ontem acho que ele poderia ter ajudado, mas acho que o Caleri não teve a sensibilidade na hora, porque o Caleri faz isso sempre. Ele sempre dá a cara pra bater. E ontem talvez ele pudesse ter ajudado o Roger nesse sentido. E tanto que eu dei a oportunidade para ele no sábado de falar sobre o Lá Roger. em São Januário? Eu falei assim, perguntei pro Caleri como blindar um técnico que vem sendo muito criticado e ali fica explícito que é aquela coisa, a culpa é sempre do técnico. Sim. E aí o jogador? Aí ele meio que resume o que ele respondeu na primeira pergunta e assume a culpa e tal, aquela coisa, mas não fala propriamente do Roger. O que aconteceu ontem de bastidor, e eu queria trazer para vocês, é que assim, acaba o jogo e o time é vaiado, o Roger é vaiado, e Roger vai para aquele lugar, né? O Rui Costa muito O Rui vaiado. Costa muito vaiado, e quando o Roger sentiu demais aquilo, né? Vem sentindo muito, né? Essa pressão, essa crítica da torcida, que afeta diretamente o trabalho. Eu trouxe o bastidor aqui da reapresentação pós-Vasco, que o Roger estava muito abatido. Que foi o sentimento das pessoas que estavam lá no CT de que era um Roger abatido, trabalhando. Acaba o jogo, ganhou do Juventude, vai para o vestiário, alguns atletas vão até o Roger e dão um abraço no Roger e prestam apoio ao Roger. O presidente Massis fez a mesma coisa. O presidente Massis estava ali no vestiário e fez a mesma coisa. Prestou ali uma solidariedade ao Roger e falou, vamos seguir adiante. Então, assim, hoje a gente pode cravar que na segunda-feira, no pós-dia, na quarta-feira, pós-dia de jogo, não vai ter nenhuma mudança na comissão técnica. Não passa hoje pela cabeça do presidente Massis e ele está convicto de que tem que dar tempo e vai apostar na diretoria que está lá, no Rafinha, no Rui Costa, que estão comandando o dia a dia no CT e no trabalho do Roger Machado. É da mão do presidente que está saindo a ordem de não mexer na comissão técnica, mesmo com toda essa pressão. E dentro do elenco, assim, tem jogadores que são mais distantes do treinador, jogador que não está jogando, jogador que não é titular, Sim. às vezes fica um pouco mais Isso distante acontece mesmo. em todo o clube, Natural. Até atletas que não estão tendo minutagens e não estão atuando, estão se solidarizando com a situação do Roger. E não é aquele jogador que é o líder, que tem que ir lá conversar mesmo. Sim. É aquele jogador que está lá e o treinador mal conversa no sentido assim de ter um contato maior. Às vezes um jogador que não teria motivo para ter essa proximidade. Não está jogando, está longe, está Aham. distante e tal, foi lá prestar uma solidariedade ao Roger. É uma situação que dentro do CT a pressão chegou dentro do CT, as críticas estão no dia a dia do CT, os jogadores estão em contato toda hora com rede social, teve a torcida organizada lá. Então, assim, o ambiente de pressão, a panela de pressão, ela está muito presente no dia a dia. Tem clubes que conseguem se blindar dessa pressão, conseguem blindar das críticas. Vou citar o exemplo do Corinthians com o Fabinho Soldado no ano passado. Conseguiu blindar o CT de tudo da política. O São Paulo está muito exposto. Está exposto? Está exposto. Entendi. Os caras estão expostos lá dentro. Sim. Mesmo lá dentro. Mesmo no Super CT. Mesmo dentro do Super CT, eles estão se sentindo expostos no sentido de, tipo assim, a crise chegou aqui, Entendi. a pressão chegou aqui. Esse é o problema, né, Hernan? Essa questão, quando a crise de fora chega, afeta o elenco, né? Porque normalmente você blinda e até o jogador fica mais focado dentro de campo, tudo mais, mas quando passa a afetar o dia a dia de trabalho deles, é aí que complica, né? Outra situação que é importante falar, e eu conversei com um atleta que ficou em campo 90 minutos ontem. E a resposta desse jogador foi, cara, às vezes eu sentia
o ambiente de tipo quase que uma vaia de reclamação quando a gente tocava a bola pro lado. Nossa, que isso aí também não dá, pô. Porque o público foi bom ontem no Morumbi. Foi mais de 30 mil, né? 33. Isso. 33. O público tava bom, mas também ir pra jogar contra... Tem até um comentário que você trouxe aqui, o Hernan falou do Luciano, você também, até o Ítalo Ferreira mandou assim no chat. Ele tirar o Luciano é uma forma de controlar a carga do Isso, Luciano, o é Roger importante explicou. e poderia se machucar. E aí o Gui Hansa concorda com a defesa do Roger. A gente não tá defendendo o Roger, mas citando como é desumano às vezes as críticas. Ele falou assim, é desumano o que fazem com ele. Está pagando por algo que é culpa da diretoria e do presidente. O que eles fizeram foi uma afronta a toda a torcida. Mostrar aqui, ó. Até quando pega na bola, eles vaiam. Jogador? Jogador. Tá vendo? Até quando, Acaba isso. até quando pega na bola, os caras vaiam. Porque já começa ali, escalação e tal, apareceu o nome do Roger. Nossa, desabou o estádio ontem de crítica. Cara, com que confiança que você Mas vai assim, jogar? ó, agora começou a se dar publicidade a isso. A gravar, tá. a mostrar. Mas no jogo do Cruzeiro já foi assim. Já foi também assim? No jogo do Cruzeiro foi assim também. Só que aí você marca 2 gols logo de cara. Aí já vira o fica rei. fácil. Aí fica fácil estar na arquibancada e empurrar o time. Sim. Não é? Quando apareceu lá na... O jogo da Não, O'Higgins. do Higgins também foi. Não, quando apareceu o nome do Crespo. Quando apareceu o nome do Crespo, Higgins. mas quando apareceu o nome do Roger, teve vaia. Eu até Então. cutuquei o Amoroso. Eu até cutuquei o Amoroso e falei assim, ó como vai ser quando aparecer o Roger. Ele, caraca, tipo assim... Bom, o próximo jogo do São Paulo, em casa, como mandante, então talvez isso ajude. Não. Não, acho que não. Você acha que Mesma não? coisa. Não. Às vezes quando joga fora é melhor, hein? Mas não vai jogar fora. Vai jogar... É, a torcida só contra o de São estádio, Paulo. só. Não tem jeito também? É. Não, e aí o Porque às vezes o torcedor que é do interior, que é de outro lugar... É uma outra pegada, assim. Ele, como ele tá mais carente de ver o time Sim, sempre, se bem que concordo. Campinas é pertinho, né, também, né? O torcedor lota. Não, Jogou contra o Vasco no Não, Brasileirão mas do eu ano digo, às vezes passado, o tava torcedor... lotado. Mas às vezes o torcedor de outra cidade... Não, mas os seja caras da perto, às capital vezes vão. Os Cara, caras é perto, né? Como você falou, é perto Campinas. Esquece. O André mandou aqui no chat, vocês estão culpando a torcida, fora da realidade. A gente não tá culpando a torcida e a gente não tá defendendo o Roger. A gente sabe que o trabalho do Roger deixa a desejar alguns pontos. Mas a gente tá falando do tratamento que ele recebe. A questão toda é assim, o que a gente chama a atenção aqui é de um técnico que chega e tendo que ter a obrigação de vencer todos os jogos. Todos os jogos. Ele chegou fadado a ter que vencer todos os jogos. Tem que golear como goleou o Cruzeiro todos os jogos, senão vai ter vaia. Não é justo. E não é respeitoso, porque aquilo que eu falo, a coisa mais fácil que tem é abrir o link ali da live e sair descascando, xingando todo mundo. Não é fácil? É fácil. É fácil e talvez tivesse até mais like do que tem agora. Mas você fazer análise e trazer informação e ser outra ponderado coisa. é outra história. Muita gente hoje busca, infelizmente, o quê? O cara cuspir fogo, né? Isso, o último comentário também, a gente dá espaço para opiniões diferentes aqui, né? Claro, Por exemplo, claro. o King Fuji mandou assim, o problema todo foi a troca do Crespo, pediram para que isso acontecesse. O Hernan, ele... Então, mas aí a gente é tem um a risco informação do que calculado. aconteceu. É um risco calculado, E aí não é correto o Roger pagar, gente. É isso. Pagar com ódio do jeito que estão pagando. Assim, ó, o que tem agora de futuro da comissão técnica e futuro do Rui Costa. O São Paulo joga contra o Mirassol. Se vencer o Mirassol e viajar para a Colômbia e conseguir um resultado e manutenção da liderança no grupo da Sul-Americana, vai dar uma boa acalmada no bastidor do São Paulo e obviamente, vai para os jogos mais difíceis. No começo de maio, por exemplo, você tem um jogo na Neoquímica Arena contra o Corinthians. A ideia do presidente Maciz, e essa informação é importante a gente trazer aqui para o torcedor, goste você ou não dessa informação, a ideia do presidente Maciz é ir até a parada da Copa do Mundo com a comissão técnica, com a diretoria, para você poder ter uma janela aberta, fazer contratações pontuais que você precisa e trabalhar o time, treinar o time para você conseguir achar o ponto ali que o Roger gostaria de ter para esse time, para ele ter desempenho e resultado. Então, assim, a ideia do presidente Maciz é essa. Pode mudar? Obviamente pode mudar. Vamos imaginar um cenário caótico. Perde do Mirassol, vai para a Colômbia, perde na Colômbia. Pré-clássico contra o Corinthians, ou praticamente pré-clássico contra o Corinthians, aí a batata assou já, entendeu? Aí não vai dar tempo. E aí, o que vai fazer? São Paulo vai correr que nem maluco, vai ter mais uma dívida de
de multa rescisória e vai correr que nem um maluco para tentar contratar o Dorival Júnior ou outro treinador. O Dorival vai ser sempre a peça 001 ali, porque é o desejo de muita gente. Essa sombra. Então é complicado. O Roger trabalha, ele trabalha praticamente assim, ele é um freelancer que trabalha todo dia segurando seu emprego, não sabendo se ele vai voltar amanhã. É o freelancer, ele é o freelancer que trabalha, dá o expediente e espera o chefe falar, volta amanhã. Olha só. É Mas o cara assim. trabalha com tranquilidade assim? É assim, e o Roger tá sentindo demais Claro isso. que tá. Qualquer um sentiria. Quem tá em casa não sentiria isso? Lógico Claro, Pô. claro. Imagina você pisar aí no seu emprego e já tá todo mundo vaiando. E você chega com, assim, um certo medo, sabe? Pô, será que vou acontecer Sendo que ele hoje? Será não que eu vou está, ficar? sendo que a culpa não é dele. É. Você pode avaliar o trabalho e tal, mas esse ódio, a culpa não é dele. Ah. Aí o cara mandou ali, ó, tô vendo aqui no chat, o cara mandou assim, leva ele pro Palmeiras. Nem precisa, sabe por quê? Porque tem doente que faz o mesmo com o Abel. Não tem? 5 anos Com o lá. Abel. É para líder Abel. do campeonato, é... Líder do campeão paulista. Mas uma coisa importante também, que muita gente dentro do CT, muita gente dentro do São Paulo enxerga no Roger um cara muito resiliente. Pô, ele tá dando uma Tem que demonstração. ser também, né, pô? Tem que ser muito, Tem que cara. ser muito. Tem que ser, ou ter muito boleto atrasado pra ficar no emprego ali. Né? Não, um cara Isso cara também. muito profissional Muito, ali, um cara. cara que tá lá, Pô, porque isso envolve trabalha. a família do cara, como ele citou ontem na entrevista. Claro. É crueldade. Crueldade. Vamos falar do John, Hernan? John Victor. Do John e... Aliás, uma menção para Arthur Victor, que tem jogado muito bem. Tem Deu mesmo. assistência ontem, não Tem foi? mesmo. Arthur Victor tem jogado muito bem. Já que a gente vai falar Deu de John assistência. E Victor. foi um pedido do Roger. E foi o pedido do Roger. Foi? Tem 3 Victor aí no futebol, né? John Victor, Arthur Victor e Renan Victor, que era do Palmeiras. O zagueiro? Zagueiro, que tá lá na Mundo Árabe, uma coisa assim. Tem mais um Vitor? Não sabia que ele era... Ele é Renan Victor. É, Renan Vitor. Tá Não bem lá. sabia. É, Renan tá- Vitor. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.